E se eu pudesse ter a economia de um Volkswagen Up, o câmbio mecânico que só é oferecido no Polo na versão 1.6, com a dinâmica veicular, motor turbo e o espaço interno de um Golf? É sobre isso que vai ser esse vídeo, sobre esse Golf 1.0 TSI de câmbio mecânico que está atrás de mim. Bora lá! Buenas! Sejam bem-vindos ao Vento, Luciano Jacob quem vos fala, desta oficina mecânica que é especializada em manutenção de veículos Volkswagen e Audi, que fica aqui em Curitiba. Se você tem interesse em fazer manutenção conosco, o link para agendar com a minha equipe e fazer a tua revisão com a gente, o teu remap, está na descrição. E se você tem interesse em acompanhar, aprender sobre mecânica de Volkswagen e Audi, nós temos uma imersão para quem tem interesse em aprender sobre a mecânica, o dia a dia, os reparos de Volkswagen e Audi, e vamos abrir vagas em breve. O link para se pré-inscrever na próxima turma também está na descrição. O vídeo de hoje vai ser sobre um carro, um veículo que é difícil de encontrar na rua, que a Volkswagen, na minha opinião, acertou muito, mas não fez o marketing correto e o mercado não percebeu a oportunidade que estava à frente dele. Trata-se de um Golf de 7ª geração, com motor 1.0 TSI, câmbio mecânico e que era ofertado inclusive com opcional do teto solar que todo mundo deseja. Por que esse carro faz tanto sentido, pessoal? Vamos lembrar da última geração ofertada do Golf no Brasil. O Golf no Brasil houve um hiato de 5ª e 6ª gerações, onde veio apenas o Jetta para cá nessas gerações, que a gente teve a Jetta Sedan e a Jetta Variant com 5 cilindros, e a Jetta Variant de 6ª geração, na verdade, era apenas o facelift, ela é uma 5ª geração, na verdade. Então não tivemos nenhum carro, nenhum Golf, família Golf de 6ª geração vendido no Brasil. O último Golf vendido no Brasil, ele era o facelift do 4ª geração, o Golf que a gente chama de 4,5, né? Golf de 4ª geração com facelift, Golf 4,5. E esse Golf 4,5 era muito bem aceito no mercado, com um motor 1.6 litros EA111 que oferecia 106 cavalos. E esse motor era ofertado com câmbio mecânico. Ou seja, você andava de Golf com a dinâmica, com o espaço, com conforto, acabamento de Golf. Bolinha de golfe. Com 106 cavalos e câmbio mecânico. A Volkswagen, então, na 7ª geração, quando passou a produzir esse veículo no Brasil, esses 1.0 TSI são todos fabricação nacional. A partir de 2016, a fabricação do Golf ela é nacional, do modelo 2016, fabricado aqui em São José dos Pinhais. A Volkswagen ofertou esse carro, então, com 4 tipos de motorização. O Golf foi ofertado na versão GTI, 2.0 turbo com câmbio DSG de 6 marchas. Foi ofertado na versão 1.4 TSI, só que aqui já com o Tiptronic 09G. Ele foi ofertado também na versão 1.6 MSI e foi ofertado esta versão que está atrás de mim, no 1.0 TSI. Esse 1.0 poderia ser comprado tanto com a versão automática, com o 09G Tiptronic, quanto essa versão que está atrás de mim, que é a 1.0 turbo com câmbio mecânico de 6 velocidades, um câmbio mecânico de 6 marchas, pessoal. Esse câmbio com esse motor, muitos podem pensar assim, poxa, faz sentido ter um Golf 1000, um Golf com apenas 3 cilindros? E se você olhar para os números de performance desse carro, ele faz muito sentido. Ele é superior ao último Golf 1.6 aspirado MK4,5, com um câmbio de 6 velocidades, o que traz o quê? Excelente dirigibilidade, economia de combustível, um carro interessante de guiar, e esse carro não foi bem vendido. Eu acho que foi um erro do marketing da Volkswagen de não ter mostrado ao público todas as características positivas que tinha nesse veículo. Um veículo com motor 1.0 TSI, com câmbio mecânico, capaz de fazer até 20 km por litro, e com uma potência específica, torque disponível, maiores que o último Golf que fez tanto sucesso aqui, que era uma versão tão bem vendida e tão bem falada. Que, aliás, se você tem interesse em ter um Golf hoje de custo-benefício razoável, eu acho que os últimos MK4,5, se te agrada aquele facelift, aquele design, muitos fãs de Volkswagen, muitos fãs de Golf torcem o nariz para ele, outros adoram aquela versão, e eu digo que assim, os últimos Golf MK4,5 Limited Edition receberam inclusive acabamento de GTI. O carro tinha os acabamentos em aço escovado, o carro era muito legal, painel com fundo branco, bancos de couro, teto solar opcional. Então, se lhe agrada aquele design, é um carro que está ficando até raro de ver na rua, mas é um carro muito bom de se comprar e de se ter. Voltando ao tema do vídeo, imagina você ter então o espaço interno de um Golf com um motor 3 cilindros
A calibração desse carro, é importante a gente lembrar dela, ela é diferente do 1.0 TSI que foi ofertado no Up, ela é diferente do 1.0 TSI que foi ofertado no Polo. Esse é um carro de 128 cavalos, tá? O que já abre espaço para aquela nossa velha discussão, né? Existe remap de fábrica? Se a calibração é diversa, é diferente, e o mesmo motor foi ofertado com uma potência muito maior, é porque há espaço seguro para a gente fazer a reprogramação de potência e aumentar a potência nos veículos. Perceba, se a própria fábrica entregou esse carro com 128 cavalos, quando a gente faz uma reprogramação de potência entregando 135 cavalos no 1.0 TSI, a gente ainda está dentro de uma margem de segurança muito boa para o motor. Por quê? Porque 128 cavalos no Golf, com certeza há margem de segurança ainda de projeto mecânico nesse carro. Então, 135 cavalos no Up não é de se espantar que você entregue uma potência como essa com longa durabilidade ainda. Então, a reprogramação de potência, o remap que a gente faz, ele nada mais é do que aproveitar esse espaço da margem de segurança que não foi aproveitado pela fábrica. Por quê? Por conta daquela série de questões que a gente vive falando aqui nos vídeos, né? Tanto emissão de poluentes, quanto decisões mercadológicas do marketing, quanto adequação de conforto do veículo. E para o caso da plataforma do Golf, que é sim um veículo mais pesado, a Volkswagen acertou em entregar uma calibração um pouco mais agressiva, né? Com mais potência disponível, uma calibração muito semelhante ao que entregava no Up GT europeu. Uma calibração já de quase 130 cavalos, com o câmbio tanto automático quanto manual. E essa versão que está atrás de mim tem o câmbio manual, eu quero mostrar para vocês lá de dentro do carro o quanto que esse carro é legal. Olha aqui, pessoal, estamos dentro de um Golf de 7ª geração. Esse carro já tem plataforma MQB, que é uma plataforma muito moderna e segura. A gente vê que é um carro um pouquinho mais espartano em relação a outras versões, por quê? Naturalmente ele foi um carro que foi adequado às versões, para ser uma versão de entrada do Golf. Mas, cara, esse carro aqui, ele teve ainda o teto solar opcional. Cara, você tem um carro como o Golf com teto solar, nem o Polo e nem o Up, que tem o motor 1.0 TSI, oferecem esse opcional, que eu gosto bastante. A gente sabe que é apenas um mimo, é algo que não tem uma utilidade ou uma diferença no uso do carro, mas na experiência ao estar dentro do carro, o teto solar ele dá amplitude, ele é gostoso de você ter um carro com teto solar. O ar-condicionado nessa versão aqui é puramente mecânico, tá? Ele não tem o controle automático de velocidade, nem de velocidade e nem de temperaturas, tá? E aí o carro perde também o Dual Zone, ou seja, aqui você não tem duas zonas de temperatura, não dá para o motorista escolher uma temperatura e o passageiro escolher outra. Honestamente, é aquele tipo de opcional que a gente fala que faz falta porque não usa o carro no dia a dia. 90% do uso de um veículo hoje, até por uma família, ele é sozinho. O motorista está carregando às vezes um passageiro, um filho, alguma coisa, ou quando está com a esposa, muito dificilmente você vai ter uma diversidade muito grande, alguém querendo passar calor e outra pessoa passando frio no mesmo veículo. Então eu digo que a dual zona, na verdade, as duas zonas ela é algo que é dispensável, tá? E não me incomoda o fato do ar-condicionado não ser digital. É algo que eu acho que dá para abrir mão tranquilamente. Esse carro tem os comandos, tanto aqui do piloto automático, tá? Mesmo sendo câmbio mecânico, quanto da mídia, que é uma mídia igualzinha aos outros carros de 7ª geração, só não tem o upgrade da tela grande, que vinham nos últimos GTIs ou nos Highlines de último modelo, tá? Ele tem acendimento automático de farol, ele tem o retrovisor fotocrômico, já no design novo, porque esse já é um carro 2017, fabricação nacional. O câmbio, engates super precisos, esse MQ, né? O código desse câmbio é MQ250, um câmbio de 6 velocidades. Eu sei que muitos de vocês já devem estar pensando assim, Luciano, dá para fazer um swap, né? Uma troca de transmissão se meu Golf é DSG ou é automático, eu quero passar para mecânico? Dá, pessoal. Só que fiquem atentos. A relação de transmissão do 1.0 TSI, especialmente nas marchas intermediárias, ela é bem diferente. Caiu um abacate no telhado. Ela é diferente da relação de transmissão do 1.4. Por quê? Eu estou adequando o torque disponível, que é de 20,5 kgf de torque nesse motor aqui original, pro peso, né? E para eu ter um escalonamento de marchas que seja confortável ao usar o carro, tá? Esse carro não tem bancos de couro, são bancos de tecido, não me incomoda, mas eu já vi versões, isso é algo fácil. Já vi versões que tem o banco de couro, isso é algo fácil de ser também revertido, né? Fora isso,
como eu mostrei para vocês, os itens de conforto do Golf estão todos aqui. Você tem uma carroceria de um Golf que, na minha opinião, é uma das dinâmicas veiculares mais sensatas que se tem nos hatch médios. É uma categoria em extinção. O Golf não é nem mais vendido no Brasil, que eu acho uma pena, tudo virou SUV hoje, mas eu acho que é um carro que, para entusiasta, que quer usar no dia a dia, ele faz mais sentido até do que o meu GTI que eu uso no dia a dia. É um carro que vai apresentar consumo aqui, ó. O cliente deixou o carro conosco, vamos olhar aqui, ó. Consumo no longo prazo dele de 13 km por litro, o carro usando etanol. Imagina você ter um carro fazendo 13 km por litro no etanol. Que maravilhoso que ele não é o consumo desse carro, tá? E além disso, esse carro aqui vai receber o nosso remap, a nossa reprogramação de potência. A gente vai alterar alguns parâmetros na injeção. É sempre importante pontuar. O carro é flex, nós vamos fazer o remap. Vai permanecer a característica de flex. A gente tem esse cuidado de fazer a reprogramação para que ele continue bicombustível, para o cliente poder ter ainda essa variedade, né, de combustíveis ao alcance dele. A gente altera alguns parâmetros, mas, de novo, dentro da segurança do carro. Quantos cavalos eu vou entregar nesse carro? Ao contrário dos ups, que a gente tem um gap, né, um upgrade de potência muito mais expressivo, porque o up tem potência específica entregue na calibração original de fábrica reduzida em relação ao Golf. Nesse carro aqui nós vamos ganhar 22 cavalos e 2,5 kgfm de torque, o que para um motor de 3 cilindros é bem expressivo. A potência final de motor desse carro aqui vai para 150 cavalos e 24 kgfm de torque. Legal? Vamos dar uma olhada no cofre do motor e eu tenho mais um item para poder comentar com vocês. Tá aí o cofre da plataforma MQB, ou seja, da plataforma modular, que é super versátil. Essa é a ideia de uma plataforma modular, você poder instalar esse motor em qualquer versão de veículo, porque a distância entre as longarinas e entre aqui o espaço do cofre do motor, ele é preservado independente do veículo que a gente estiver falando, tá? Então a gente tem aqui um 1.0 TSI, tá? Ele tem aquele intercooler ar-água, só que nesse carro vocês já percebem que ele é um pouquinho diverso, ele é diferente a disposição de coletor e com a disposição aqui no corpo de borboletas, tá? Ele difere do Polo e difere do Up, ok? Mesmo sendo um veículo mecânico, ele ainda tem bomba de ar de vácuo, tá? Para poder garantir vácuo para o booster do freio. O carro tem ABS, naturalmente, controle de estabilidade, controle de tração. A gente observa aqui, inclusive, o espaço, né, que sobra, né? Esse palmo que vocês estão vendo aqui, olha o tamanho do suporte do motor, que ele vai até aqui, ó, porque o motor, é óbvio, ele é diminuto, né? Ele é bem menor, né? Com o câmbio mecânico. E é bem legal da gente observar mais uma característica no Golf, o que faz, para mim, muito mais sentido, faz com que, para mim, o Golf seja o melhor conjunto de 1.0 TSI com câmbio mecânico. Eu, como pai de família, uso o carro muito para viagem, não posso deixar de esquecer desse detalhe. Se 90% do tempo o uso do carro é na cidade e eu não lembro da disponibilidade de espaço do porta-malas, quando você vai viajar é sempre um item que tem que ser levado em consideração. E olha só, ainda tem a separação. Os Golfs nacionais vinham com o pneu step funcional, não é step fino, mas se você quiser colocar um pneu de step fino, ele ainda tem o fundo do porta-malas aqui, ó, que você pode aumentar o espaço dos porta-malas. Eu faria isso, tá? Colocaria um step fino igual dos Golfs alemães e mexicanos e aumentaria meu espaço de porta-malas aqui. Para quê? Para que eu tenha o maior porta-malas disponível da categoria no carro dos carros Volkswagen com 1.0 TSI. Luciano, eu quero identificar um carro desse na rua. Dica que eu vou dar para vocês, olha só. O TSI está escrito na tampa, mas ele pode ser confundido com os Golfs 1.4. Como é que você vai diferenciar? Pela saída de escapamento. Ela é apenas uma saída, né? Apenas uma saída do lado esquerdo do carro, do lado do motorista, e em diâmetro um pouco maior do que se o carro fosse 1.6. Aí você identifica que o carro é o 1.0 TSI, tá? Última coisa, pessoal, o que esse carro perde em relação dinamicamente com os Golfs 1.4 mexicanos e alemães? Ele perde o eixo traseiro multilink. Todos os veículos, exceto o GTI, todos os veículos da linha Golf produzidos no Brasil, você identifica eles com início de chassi 9, mas a partir do modelo 2016 todos são brasileiros. Se o chassi é 9, é brasileiro. Se não for GTI, o eixo traseiro desse carro é rígido. Ou seja, ele não é mais o eixo de multibraços, né?
que faz com que a dinâmica traseira seja até mais segura e mais confortável. Isso é um demérito? Talvez, mas em comparação com os Golfs antigos e com outros modelos ofertados na categoria, não há problema nenhum. O Golf, na verdade, era muito superior e aí passou a perder isso, o que para 90% da população e do uso do carro não faz tanta diferença assim. O eixo traseiro é uma peça mais robusta, mais durável e que dá menos incomodação do que o eixo traseiro multilink, né, de multibraços, que tem vários braços, várias buchas, regulagem de cambagem, regulagem de convergência, regulagem de caster, enfim, tem várias regulagens, até a própria manutenção de alinhamento de geometria do veículo fica mais barata quando a gente fala de um eixo traseiro rígido, tá? E a manutenção de troca de buchas também, porque daí você tem apenas 2 buchas, quando que numa suspensão multibraços, cerca de 10 buchas ali, mais barra estabilizadora, mais bucha de barra estabilizadora, mais bieleta, enfim, tem bastante coisinha para no longo prazo te incomodar. Todo esse tipo de característica já traz uma informação para o reparador que recebe um Golf como esse na oficina dele, de como ele vai fazer a manutenção do carro. Percebe que conhecer a fundo o modelo que você está atendendo traz muita vantagem, por isso que eu acabei me tornando especialista e por isso que eu divulgo o meu conhecimento em Volkswagen para outros reparadores e outros entusiastas. Ficou interessado em aprender mais sobre Volkswagen Audi? Está na descrição, lembrar vocês o link para você se pré-inscrever na nossa imersão VAG, onde você pode também se tornar um especialista em Volkswagen com o meu conhecimento transmitido a vocês. Até o próximo vídeo.